Bem-vindo ao Programa Python. Você sabe como definir ou resetar um índice no seu DataFrame do Pandas? Nesse vídeo eu vou te ensinar as funções set e reset index. Se você tem essa dúvida, com certeza esse vídeo vai te ajudar. Aproveite para se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos sobre Python e seus frameworks. Então a gente tem aqui o df com alguns valores e a primeira coisa que a gente vai fazer é passar um novo índice para esse valor, né? Porque eu não quero que continue com esse enumerado de 2 a 11. Eu quero que seja a minha coluna 1. Então eu passo df.setIndex, abro parênteses e passo o nome da minha coluna, que eu quero a col1. Vocês podem ver aqui que a coluna 1 já foi para o lugar do índice e aquele índice que estava aqui antes sumiu. Se eu quisesse passar um multi-index, né? Mais de uma coluna no índice, eu teria que passar uma lista com o nome de todas as colunas que eu quero passar para ele. Por exemplo, coluna 1 e coluna 2, ele me retorna dessa forma aqui. Se eu tivesse feito isso e meu DataFrame tivesse estruturado de uma forma que esses índices se relacionam, ele ficaria assim com aquela divisão do Pandas, que é essa aqui. Então eu tenho uma coluna chamada índice, né, com esse A, B, C, e eu quero que o índice e a coluna 1 virem índice. Então se eu passasse aqui as duas dentro de uma lista, ele ficaria com aquela subdivisão aqui, né? O A representa todos esses valores, o B todos esses e o C todos esses, né? Assim como a gente está vendo aqui. Então voltando lá para o nosso exemplo inicial, vamos tirar a coluna 2 aqui porque eu quero passar só a coluna 1 mesmo para índice, dessa forma. Vocês podem ver aqui, né, que a nossa coluna 1 foi eliminada do nosso DataFrame, né? Ela virou índice, mas se eu não quisesse que isso tivesse acontecido, eu passo o drop igual a false, né? O padrão dele é true, mas se eu passar o false, ela vira índice, mas não deixa de ser uma coluna também. E se eu não quisesse que aquele meu índice original tivesse desaparecido, eu posso simplesmente passar o parâmetro append igual a true, né? O padrão dele é falso, mas quando eu passo true, ele entende que na realidade eu não quero que elimine esse índice, mas eu quero que a coluna 1 seja agregado a ele, então fica com esse multi-index também. Vamos tirar esses dois parâmetros e colocar aqui um outro parâmetro chamado verify integrity. O padrão dele é falso, mas se eu passar ele como verdadeiro, ele vai verificar se essa minha coluna que eu quero passar como índice é íntegra, ou seja, se ela não tem valores duplicados. No caso aqui, ela não tem, mas se eu tivesse, como por exemplo aqui na coluna 2, vamos substituir aqui, ele me retornaria um erro falando que o 7 e o 4 são duplicados, né? Que é realmente o caso que a gente vê. Tem vários sets e vários 4s. E para finalizar, vocês podem ter visto, né, que por mais que a gente faça várias modificações aqui ao nosso DataFrame, ele não mudou. Tem um parâmetro inPlace, que o padrão dele é false, mas se eu passar como true, ele muda o meu DataFrame permanentemente. Agora vamos passar para o reset index. Então, uma vez que a gente setou aqui a coluna 1 como índice, eu quero tirar ela dali. Então eu passo o reset index. Só de passar isso, ela já sai de lá e ele cria um outro índice padrão que vai de 0 até o comprimento do meu DataFrame menos 1. Eu também tenho nela o parâmetro drop, que o padrão dele é falso. Eu não quero que essa coluna que está saindo do índice vire uma coluna. Eu quero que ela simplesmente desapareça. Eu poderia passar o drop igual a true. E ela cria esse índice padrão e remove a coluna 1 do meu DataFrame. Agora vamos adicionar a esse meu DataFrame coluna 2 também de índice. Executando aqui, a gente já setou ela, né? Se eu tivesse esse tipo de DataFrame com multi-index e não quisesse resetar todos, né? Se eu passar o reset index, ele vai tirar os dois. Eu poderia especificar aqui qual é o nome do meu índice que eu quero remover. Então, se eu passar aqui coluna 1, por exemplo, o coluna 2 fica para trás e o coluna 1 volta para o DataFrame. Agora vamos avançar um pouquinho nesse exemplo e ir para esse DataFrame, que ele é um pouquinho mais complexo. Vocês podem ver que eles têm não só um multi-index, mas também multi-column, né? Então, ele tem colunas e índices múltiplos. Se eu passar um df.resetIndex nele, ele vai resetar os meus índices aqui, né? Como a gente já sabia. E eu também posso especificar, como a gente já falou. Por exemplo, eu quero resetar só a classe. Ele repete ela aqui, né? Por mais que ela apareça só uma vez no original. E eu posso indicar qual o nível da coluna que eu quero que ela apareça, no caso de ter multi-columns, né? Então, vocês podem ver que, por padrão, ela ficou aqui em cima, junto com coluna 1 e coluna 2. Mas se eu colocasse isso porque o padrão é 0, call level igual a 0, mas se eu colocasse o 1, ela desceu, tá vendo? O 0 fica aqui em cima
o 1 fica aqui embaixo. Então eu posso determinar esse nível. Isso para qualquer índice que eu resetar. E tem o último parâmetro, que é o callFill, que ele simplesmente preenche o nome da coluna que ficou vazio, né? Nesse caso aqui, como a coluna de cima ficou vazia, eu queria que ela fosse preenchida com teste, né? Ao executar, vocês podem ver que ele preencheu aqui. E a mesma coisa se fosse com 0, ele ia colocar o teste no lugar que está vazio. Se eu te ajudei com essa dica, eu tenho certeza que você vai continuar aprendendo muito aqui no canal. Eu conto com o seu like e a sua inscrição nessa jornada de aprendizado. Conto com você aqui no canal. Um abraço e até a próxima.